só, nós já estamos de volta com o nosso cotidiano, gente, na nossa sala hoje para bater um papo. Olha, vou te falar, o que faz tempo que a gente queria falar desse assunto aqui no programa e todo mundo já comentou. Hoje, o filme é a maior bilheteria do país, todo mundo já viu, já comentou, já falou e com ele despertou nas pessoas algo diferente. Vamos falar de sexo na nossa sala hoje. Olha, vai apimentar a tua noite aí, dona Maria. Ô, seu Zé, presta atenção. Mas na verdade, gente, você sabe que a gente gosta muito de falar sobre diversos assuntos. E hoje eu vou receber na nossa sala uma experiente pessoa, que ela é da área, vai falar da cabeça das pessoas, o que mexe no psicológico, em tratando de sexo, que ninguém fala, é muito difícil, é um tabu ainda. E pra gente conversar e bater um papo sobre o filme 50 Tons de Cinza e o que ele mudou na vida dos brasileiros após a exibição nos cinemas e com o seu assunto picante, hoje na sala tá a doutora Cristiane Yokoyama, que veio aos estúdios hoje, sexóloga. Isso, psicóloga e sexóloga. E trabalha no psicológico das pessoas, né? Queria saber, esse filme deu uma despertada no brasileiro? A gente viu aí que ele fala de um assunto picante, sexo, que ainda é um tabu no nosso país, né? Sim, então, com certeza o filme mexeu e está mexendo aí com a cabeça de alguns casais, né? O bom é que toda vez que a gente pode colocar a sexualidade em foco, falar sobre isso, acaba trazendo contribuição para essa relação de casal. O que a gente percebe hoje são as mulheres, que muitas leram já os 3 livros, né, dos 50 tons. É, porque além de cinema é livro, né? Sim, levando aí os seus companheiros, maridos, namorados, para a sala de cinema, para poder compartilhar ali daquela, vamos chamar de curiosidade em relação ao sexo. E né? desperta mesmo, doutora. Quando você tem esse incentivo, seja no cinema, na literatura, acaba dando não sei, melhora, incentiva ali o casal, a pessoa, porque vive-se numa redoma, né? Sexo não se fala, não é? Isso desperta sim, ajuda muito, né? Se a gente tivesse essas oportunidades, colocar o assunto em pauta, os casais poderem conversar entre si, quer dizer, vão para o cinema, assistem um filme, aí depois do filme conversam sobre aquilo ali e acabam também falando sobre a vida deles como casal e sobre como é que está a sexualidade entre eles dois. Então, quanto mais incentivo, quanto mais estímulo a gente tem para isso, realmente é uma coisa boa, né? Agora, como trabalhar em casa o assunto sexo? Não só o marido, a mulher, mas também as crianças. Hoje a gente tem a internet, não tem acesso, a informação às vezes é errada e precisa de você também ter a informação corretamente, passar essa informação, mas de que forma os pais podem conversar sobre sexo com os filhos e os filhos têm aí essa liberdade com os pais? Tem um caminho a seguir? Existe um caminho, né? A palavra-chave é diálogo. Então as pessoas precisam aprender a conversar com o outro, seja a mãe com o filho, seja a esposa com o marido. Agora, para eu começar a iniciar esse diálogo, eu preciso o quê? Ter um bom contato com a minha sexualidade. Então, a gente tem que aprender a tirar o tabu da cabeça, entender que eu como sujeito, sendo homem ou sendo mulher, eu tenho a minha sexualidade, eu tenho a melhor forma de lidar com o meu corpo, de lidar com o meu parceiro, de achar a minha melhor maneira de ter prazer. Então, quando eu tenho esse contato íntimo com a minha própria pessoa, bem definido, bem resolvido, quando eu sou feliz com isso, aí é mais fácil eu sentar com o outro e conversar sobre sexo. Seja ele um filho, ensinando como é que eu vou fazer para cuidar desse corpo, como é que eu vou fazer para iniciar uma vida sexual, ou como é que eu vou fazer para ter um objeto de prazer diferenciado, né? Pensando no filme. Porque o filme fala de um objeto de prazer um pouco diferente do comum. É verdade, é verdade. E as pessoas têm esse preconceito, até na questão do sex shop, de produtos eróticos. Por que será que o brasileiro tem isso? O sexo, ele vem das antigas, lá é da época lá do Adão e Eva. Foi porque morderam a tal da maçã, doutora? Porque não é possível. Se fala de tudo nesse país, o cara conta piada, brinca, casa, namora, tem filho, sabe o que faz, mas na hora de conversar, foi a bendita maçã que a Eva mordeu lá e o Adão? Infelizmente a parte histórica, ela tem a sua contribuição sim, né? A gente pegando a história da criação através de Deus, a gente já vê ali o sexo como algo proibido.
Ali já se colocou já, não é proibido, não pode fazer. Quando eles foram expulsos, né, do jardim, tem que cobrir o corpo. Então ali já começou uma relação já negativa de você com o seu próprio corpo. Veio pra cá Isso agora. veio se arrastando até hoje. E apesar de hoje a gente falar que existe uma liberdade total, na prática não é bem assim que funciona, não. Ainda tem muito tabu por aí que precisa ser retirado. E no caso do filme, tem muitas meninas que se veem naquela personagem de 21 anos, virgem ainda, e vem aquele homem dos sonhos que, nossa, agora vai, vamos falar assim, né, em casa, agora, chegou a minha vez, igual a Cora da outra novela lá, que ficou a vida inteira, né, na novela, atrás do comendador. A menina do filme tem aquela oportunidade, e muitas mulheres se veem nesse papel, né, nesse personagem, que é lidar com esse dia a dia, com a virgindade, a mulher, para a mulher e para o homem, quem mais tem dificuldade nisso? Então, quem mais tem dificuldade é complexo a gente avaliar, porque cada um tem dificuldades diferentes. Certo. A gente vem da mulher com muita dificuldade em lidar com o corpo dela, em descobrir o prazer dela, em assumir para esse parceiro o que ela gosta, o que ela não gosta, ainda se colocando numa posição de submissa, né, em relação ao parceiro. Agora, por outro lado, a gente tem aí os homens, que hoje é muito comum quando a gente vê os homens buscando isso no consultório, o homem que não consegue saber lidar com essa mulher, então não consegue dar prazer para essa mulher, não conhece esse corpo feminino, porque por achar que ele é o homem, então ele tem que dar conta de tudo, ele acaba não dando conta de nada. É verdade, vai com sede ao pote, tem que ter toda uma preparação. Sim, é necessário. No caso do filme, ele vai além, não fica só no quesito sexo por sexo. Eles têm as fantasias, eles usam de artifícios, de produtos, objetos. Isso ajuda a estimular o casal a se libertar mais. Por exemplo, a esposa pode, de repente, comprar um produto, um brinquedo, ou o marido, ou isso já é muito invasivo? Não, isso é ótimo. Fica a dica para o pessoal que está em casa. Façam isso. Quem nunca fez, comece a fazer. E quem já faz, experimente novas coisas. Então, você poder vivenciar novas coisas. Imagina aí um relacionamento de 1 ano, 2, 10, 20. Será que eu não posso colocar nada diferente ali? É claro que eu posso. Sempre pode existir algo novo a ser feito. Você pode fazer a nível de surpresa, é claro que você conhece seu parceiro, sabe o limite daquele parceiro, o que pode, o que não pode. É porque você não vai chocar também, você já né? conhece, né? Então você vai devagar. Mas se for uma coisa muito nova, que você tenha dúvida, será que meu parceiro vai gostar ou não? Vamos abrir o diálogo, né? E conversar, olha, eu tenho essa curiosidade, eu gostaria de ver como é, o que você acha. Então essa troca, mesmo que a coisa não aconteça, que o parceiro diga, não, isso eu não quero, eles podem descobrir uma outra coisa que os dois vão ter vontade de fazer juntos. Então isso é o ideal para a sexualidade dar certo no casal. Uma fantasia. Seja uma fantasia, ou um objeto, ou um parceiro num lugar diferente, um gelzinho, tudo isso é até válido. Para começar, porque às vezes o relacionamento está tão desgastado ao passar dos anos, é tudo a mesma coisa, não se conversa, é a mesma coisa, desgasta, né, doutora? Desgasta, E tem aí que ter inovação. Tem que ter uma luz no fim do túnel para resgatar aquele relacionamento. Agora, no filme também fala de sado. Como é que funciona isso? Tem pessoas que, por um lado, são muito tímidas, recatadas, não falam de sexo, e do outro lado já vai parte para o sadomasoquismo. Isso é o quê? É violência? É uma forma de carinho? Eu queria que a senhora explicasse para quem está em casa hoje, porque de repente a pessoa fala, sadomasoquismo é para apanhar, não gosto pelo amor de Deus. Então, o sadomasoquismo, na realidade, assim, são algumas coisas que ao longo do tempo vem se modificando. Porque, assim, anos atrás, quando a gente via a palavra sadomasoquismo, ela era tratada como um transtorno de ordem sexual. Então, a gente tem um código, que é o CID-10, a Classificação Internacional das Doenças. E se você abrir o CID-10, ali está classificado o sadomasoquismo como uma doença de transtorno sexual, como uma doença. Mas o que a gente repensa hoje? Isso é para a medicina. Hoje a gente repensa, esse livro, essa classificação de doença, ela está sendo revisitada e provavelmente em 2015 deve ser feito um novo lançamento. Certo. A gente acredita que isso vai ser modificado. Por quê? Existe um grupo de pessoas que tem um objeto de prazer diferenciado, que ele vem muito por esse mecanismo da dor, que é o que mostra no filme. A gente hoje não usa mais sadomasoquismo, a gente usa uma sigla, que é BDSM, que significa BDSM.
Significa bondade, disciplina e dominação, sadismo e masoquismo. O que é isso? São um grupo de pessoas que gostam de praticar entre o parceiro jogos sexuais. Nesses jogos, há a situação onde um é dominante e o outro é dominado. Então, cada um gosta de participar dessa forma. E existe a questão da dor, mas não é uma dor de machucar ou de causar dano ao outro. Entendi. Aí que a gente começa a questionar... Onde vira doença ou não. Onde vira doença ou não, porque se você tem com o seu parceiro algo que é combinado, onde os dois estão com cuidados, onde nenhum vai ferir o outro, que é o que acontece com esse grupo BDSM, eles têm toda essa preocupação. E o filme mostra isso muito bem, porque o filme fala de um contrato. Então, aquele contrato que tem no filme, ele realmente existe para as pessoas que praticam isso. Elas combinam o que pode ser feito, o que não pode ser feito, até onde vai a questão de eu vou te dar um tapa, mas como é esse tapa? Se doer, o outro avisa através de ou uma palavra ou um gesto. Então, é tudo muito combinado. Para quê? Para que dali não saia nenhum malefício. Entendi. Para nenhum parceiro. Então, se não tem malefício, se é saudável, a gente não entra na questão do transtorno. Então, essa é a diferença. Se você tem um objeto diferenciado que te dá prazer e esse objeto é a dor, mas ela é feita de maneira consciente e sem causar prejuízo a você e ao outro, ok. Porque tem casais que problema. gostam de uma algema, Tem. de um chicote. Sim. Agora, o que eu sempre vi, o pessoal usar velas, são apropriadas, pelo amor de Deus, né, gente? É o que a doutora está explicando. Até que ponto? Você tem que ter um acordo, você tem que estar em comum acordo com o parceiro, com a parceira, para poder fazer esse tipo de... Os dois têm que gostar da mesma coisa. Não adianta também, não dá para fazer essa química sendo um gostando e outro não, né, doutora? Não, não dá. Os dois ali, como funciona o contrato mesmo. Os dois aceitam, um aceitando ser dominado, o outro aceitando ser dominante, mas os dois têm prazer naquela situação ali. Se não existe isso, tá com o parceiro errado, tem que trocar. Verdade. Agora, doutora, existem também casais que, de repente, a esposa gosta, mas o marido não? E como é que fica? Então, Tem por como? isso que... Se ela escapar do relacionamento, é traição. Não pode escapar. Por isso que é fundamental. Quando a gente vai casar com alguém ou escolher um parceiro, eu tenho que saber que pessoa é essa, o que ela gosta, né? É igual aquela história do beijo. Eu posso beijar um e não gostar e beijar o outro e adorar. Então, eu preciso dessa sintonia. Muitas vezes ela não vem perfeita, mas através do diálogo, um conversando com o outro, um sendo flexível com o outro, de repente eu até aprendo que eu gosto de coisas que eu não conhecia. E esse parceiro vai te apresentar. O filme mostra muito isso, né? Ela não conhece ainda esse mundo, isso é o mundo dele. Ela fica muito ali dos bastidores, não é meu esse mundo, e acaba se entregando e faz o tal do contrato para justamente se jogar na pista, falando a grosso modo, para conhecer, inclusive, ali o que está acontecendo nesse mundo. Que não é fácil, né, doutor? Não é fácil. Não é simples assim, Não é né? simples. Agora, o mais importante você tem que estar em primeiro lugar. Então, não é o parceiro, é você e o seu prazer. Se o parceiro apresentou e você gosta, ok, vai ser uma excelente troca entre os dois. Se não gosta, é falar sobre isso. Não gosta, vamos repensar a vida sexual desse casal. Até para que tenha uma harmonia e não vire uma rotina desgastante. Porque o relacionamento rotineiro vai desgastando, é ruim para o casal. Sim. Então tem que ter uma inovação. Não gosta de coisas mais agressivas, parte para uma fantasia, um passeio, como a doutora falou no começo do nosso bate-papo aqui, uma fantasia, um objeto diferente, um gel, um banho com um sabão diferente. Isso começa a dar um outro clima e renovar aquele relacionamento, né, doutora? Com certeza. E se a gente pensar bem, tem muita coisa que pode ser feita de diferente na vida do casal, né? A gente tem que usar a criatividade. E para quem está em casa hoje, sexologia, trabalhar com produtos eróticos, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para eliminar aquele tabu que a gente tem em casa, que você está nesse dia a dia e sabe bem melhor do que qualquer outra pessoa. Então, o que é importante, gente? Vamos pensar assim, a sexualidade, ela faz parte da nossa vida, desde a hora que a gente nasce até os finais do nosso tempo.
Então eu tenho que entender que quanto melhor contato eu tenho com o meu corpo, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei como eu consigo ter prazer, eu vou viver melhor assim com o meu parceiro, seja ele um namorado, seja ele um marido. Eu vou viver assim melhor com os meus filhos, porque eu vou ensinar os meus filhos a terem esse cuidado com si próprio. E eu também vou aprender que o mundo pode ser mais gostoso, né? Pode ter mais prazer, né? Dá pra ter esse viver. gostinho a mais. Dá pra viver bem, dá pra curtir a vida. E olha o lado bom disso, né? Não tem preço, não tem política, não tem problema. O sexo só depende do parceiro. Basta ter um acordo ali e se jogar, né? Serve como uma válvula de escape para aquele trabalho que é estressante, para aquela rotina que é desgastante, para os filhos que estão ali em cima de você. Então, verdade. ajuda bastante a sair desse pesado da vida, colocar um doce na vida, Tem né? que ter um momento a dois sempre e inovar sempre, né, doutora? Com certeza. Maravilha, olha, o bate-papo aqui é super agradável. Eu vou pedir, volte mais vezes, doutora, pra gente falar de outros campos aí da sexualidade, que é muito importante para quem está nos assistindo, a dona de casa, o marido que está chegando agora do trabalho. E se você tem algum problema, eu não consigo falar com meu esposo, com a minha esposa, pega, junta os dois, procura um especialista. Olha aqui, estou aqui com uma hoje que você vai com certeza tirar suas dúvidas e vai ter uma vida sexual saudável, sem tabu nenhum, né, doutora? É isso aí. Tem algum e-mail, algum telefone pra gente entrar em contato? Tem sim, tem o site, né? Qual que é o seu site? www.cris Yokoyama, esse é o difícil, ó, YOKOYAMA.com. Tá aqui, ó, no vídeo para você anotar direitinho. Fala com a doutora Cristiane, ela vai te orientar, você pode ter consulta. Olha, sensacional, porque a gente precisa mesmo ter uma orientação de um profissional quando a gente não tem aquela afinidade com o assunto, precisa de alguém que nos ajude. É isso aí. E esse é o nosso propósito aqui no programa, trazer sempre um especialista e te ajudar no seu dia a dia, no seu cotidiano. Queria agradecer mais uma vez a presença, doutora. Eu que agradeço. Volte mais vezes, sempre que puder volte pra gente falar, que é um assunto muito importante aqui. E olha, gente, nós vamos fazer rapidinho um intervalo, são 2 minutos. Eu vou bater mais um papo com a doutora, tirar umas dúvidas agora pessoais enquanto eu rolo o intervalo comercial. 2 minutos, eu volto já já, não saia daí, eu faço parte do seu cotidiano.